Nós estamos, nesse momento, no país, discutindo quase que numa unanimidade a questão da segurança pública. E hoje nós tivemos ali no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, uma importante reunião sobre segurança pública. E que reunião foi essa? Foi uma reunião sobre o marco legal da primeira infância. E provavelmente você que está me assistindo diz, pronto, Medeiros endoidou. O que tem a ver primeira infância com segurança pública? E explico, senhor presidente. É que o marco legal da primeira infância, ele vem como uma das legislações mais modernas do mundo, no intuito de prevenir, no intuito de dotar o ser humano dos meios necessários para ser um bom cidadão. E de onde surgiu isso? Surgiu justamente de estudos aprofundados por universidades norte-americanas, universidades inglesas, universidades francesas, canadenses. E eu tive a oportunidade de, em 2015, participar de um curso que era uma parceria entre a USP, Universidade Brasileira, o INSPER, também uma renomada universidade brasileira, e a Universidade de Harvard. E ali, profundos estudos de neurologistas mostraram que do 0 aos 6 anos, desde o útero da mãe, nos três primeiros 1.000 dias de vida do ser humano, o cérebro está em formação. Isso significa dizer que o cérebro está em amplo desenvolvimento. Ele está aprendendo. De que forma? Através dos estímulos. Só para dar um exemplo, se uma criança nascer e você imediatamente colocar ele num ambiente escuro e ele nunca foi estimulado, aquela criança nunca foi estimulado, nos 6 primeiros meses de vida ela não foi estimulada com luz nos olhos, o cérebro não aprende a enxergar. Portanto, mesmo tendo as córneas perfeitas, mesmo tendo toda a parte física perfeita para enxergar, ele vai ser um cego, porque não aprendeu a enxergar, senador João Alberto. A mesma coisa com a audição e a mesma coisa com todos os outros sentidos. Portanto, se uma criança é criada como um vegetal, se uma criança ela teve obstáculos na formação do seu desenvolvimento, ela vai ser um ser humano com a limitação. E, portanto, nada adianta fazer discurso bonito aqui, culpar governos ou quem quer que seja pela desigualdade que virá posteriormente, porque esse ser humano que teve obstáculos no seu desenvolvimento, ele já vai estar fadado a ser desigual aos outros, no quesito aprendizagem, muitas vezes na questão da própria personalidade, ele vai estar voltado, às vezes, à violência. E por que eu digo isso? Porque essas próprias universidades fizeram estudos por anos a fio, em comunidades de alta vulnerabilidade social, paupérrimas. E eles fizeram como? Pegaram 11 crianças de cada lado, nessa mesma comunidade, no mesmo nível social. 11 crianças não, 11 grávidas. E 11 daqueles grupos, eles acompanharam desde o útero, para que a mãe não tivesse drogadição, alcoolismo durante a gravidez, não sofresse violência, enfim, acompanharam para que a criança tivesse um desenvolvimento normal. Não era colocando dinheiro na família, não. E o outro grupo, eles só observaram. E isso nos 6 primeiros anos de vida. Quando foi com 18 anos, eles fizeram uma aferição do estudo. O grupo que foi acompanhado teve índice de aprendizagem iguais aos de qualquer comunidade de alto padrão social dos Estados Unidos, maiormente os de Manhattan, em Nova York. E crianças de escola pública, mas os índices de aprendizagem deles normais. Enfim, foram seres humanos como se espera que seja. O outro grupo, alguns já tinham morrido. Outros estavam presos. Alto índice de criminalidade, drogadição, alcoolismo, gravidez na adolescência. Caos total. E qual a diferença daquelas duas? Mas eles moram no mesmo bairro, no mesmo lugar, por que foram diferentes? Porque o desenvolvimento cerebral foi diferente. Foram dadas as condições, então se é uma corrida,
era uma corrida de 2 com uma Ferrari só, ou cada um com uma Ferrari. Não era uma corrida com um Fusca e contra uma Ferrari. Porque a vida é essa. Quando a gente sai para o mundo, a concorrência é brava. E aí quem manda é como você se desenvolveu. Então, por que eu disse que essa reunião hoje era uma reunião sobre segurança pública? Porque era sobre a verdadeira segurança pública. E aqui eu quero dizer que o governo acertou nas duas pontas, e talvez seja essa gritaria que esteja tanto contra o governo. E aqui não estou fazendo defesa da pessoa do presidente, estou fazendo dos atos de governo que foram importantes, porque está atuando na ponta da criminalidade e no início com o programa Criança Feliz, que é justamente para dotar as crianças de um futuro. Porque não importa a classe social, se o ser humano tiver as condições de se desenvolver, ele vai ser um ser humano de sucesso. E eu digo isso, senador João Alberto, porque eu nasci numa comunidade rural do município de Caicó, no Rio Grande do Norte, de uma família que 2 morreram de fome, desnutrição infantil. Mas uma coisa não faltava lá em casa, era família, era carinho, era cuidados. Eu tive essa oportunidade, tive uma família que cuidava. Eu não fui tratado como um bichinho de estimação que você só dá água, comida e tudo bem. Não. Eu tive uma mãe que me contava história, eu tive uma avó que me contava história, e isso é muito importante no desenvolvimento da família, no desenvolvimento cerebral das crianças. Então, tudo que eu sou hoje foi por causa daquela família paupérrima. Isso tem tudo a ver. Então, hoje se fazem um monte de teoria. Ontem eu vi aqui um rosário, até a CNBB estava aqui, dando solução. Mas a solução está na família. Está em um Estado dar amparo às famílias. E esse programa é extraordinário, senador João Alberto, porque o visitador vai na casa. Então, se a mãe tiver com depressão pós-parto, o visitador, ele percebe. Se a mãe está sendo agredida, ele percebe, porque todas essas coisas têm impacto direto no desenvolvimento da criança. Uma mãe que está com depressão pós-parto é uma mãe que rejeita. E aqui eu não vou fazer essa comparação que eu estava pensando aqui, senão vão falar que eu estou comparando mãe com um animal. Mas eu vim da roça e eu sei quando um ser vivo é abandonado pela mãe. A depressão pós-parto faz quase isso. A mãe só dá comida e ela não tem interesse nenhum, porque ela está doente. E aí, por isso, a importância dos visitadores nas casas. É importante o visitador na casa, porque ele vai perceber se tem droga, se tem álcool, se a mãe está sendo vítima de violência, porque tudo isso tem impacto na criança. Não tem ser mais hipossuficiente do que o ser humano quando nasce. A gente assiste aqueles vídeos da África, do safari na África, senador João Alberto, e tem animal lá que já nasce praticamente correndo. O ser humano não. Ele precisa de todos esses cuidados e essa linha de desenvolvimento. Então, a reunião hoje era para comemorar a lei que faz 2 anos hoje, do Marco Legal, que foi o primeiro projeto de lei aprovado em 2018 aqui pelo Senado. E eu dizia naquele dia, isso é o prenúncio de que nós estamos com um horizonte melhor para o país. E, de fato, foi. 2016 melhorou, 2017 melhorou mais ainda e nós estamos caminhando para uma saída. E parece que a aprovação daquele projeto era um prenúncio, senador João Alberto. Vossa Excelência, que tem muito mais experiência do que eu, sabe que a família é base de tudo. E quando se unir essas duas instituições muito importantes, Estado, com esse cuidado no início da vida, com a família, eu não tenho dúvida que daqui a 10, 15 anos, se nós continuarmos com esse intuito, nós vamos estar esvaziando presídios e tendo resultados imensos nas nossas escolas. Então, dito isso, eu queria comemorar hoje os 2 anos de promulgação do Marco Legal da Primeira Infância e agradecer, senador João Alberto, presidente dessa sessão, pela tolerância. Muito obrigado.